Olá, amigos do Sportcast, muito boa noite. Estamos novamente no ar, hoje bastante atrasados, né? Exatamente 1 hora atrasado, fuso horário, nós estamos no horário, de algum lugar nós estamos entrando no horário certo, Eliano. São 19 horas e 30 minutos em Bananal e estamos iniciando o nosso Sportcast desta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, nosso primeiro programa do mês. E temos muita coisa para falar, né, Eliano? Temos campeonato municipal, temos campeonato brasileiro, que já está rolando os jogos aí. Nós temos convocação da seleção brasileira, teve Champions. Muita coisa para conversar, né, Eliano? Muito boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eduardo, que se encontra lá em Resende, em outro lugar lá em Penedo, né? O próprio Cadu, que não está com a gente aqui, mas espera em breve estar com a gente aqui. O Ricardo conseguiu alguma coisa para fazer o contato com a gente aqui. E que nem ele comentou, a gente tem a respeito do campeonato municipal de Bananal, houve surpresa lá no campeonato municipal, tem o campeonato brasileiro, tem da Champions, tem da convocação da seleção brasileira. Então tem muitos assuntos para a gente falar aqui e vamos aguardar agora que o Ricardo vai botar para a gente falar aqui, ou falo do campeonato carioca, ou do Bananal, ou fala do brasileiro, ou fala da Champions. E o que ele pedir aqui a gente fala para vocês aí. Vamos começar pelo campeonato municipal, né, Helena? Porque a gente já está aí 1 hora atrasado, então vamos começar falando do campeonato municipal. Nós tivemos jogos aí no último domingo, definiram a classificação, e aí eu gostaria que você passasse para a gente tudo o que aconteceu lá no estádio João Avelar no domingo, Helena Nogueira. Ricardo, eu estive no estádio João Avelar no domingo, né? E teve surpresa lá, Ricardo. Primeiro jogo do campeonato, Fecha-Porte e Nacional, e o Fecha-Porte goleou a equipe do Nacional, sendo que o Nacional praticamente era uma equipe invicta, com 5 jogos, 5 vitórias, e o Nacional, o Fecha-Porte venceu o Nacional por 6-2. Houve erros da equipe do Fecha-Porte nos gols do Fecha-Porte, mas isso aí não quer dizer nada. Eu acredito que, eu não sei se é porque já foi para campo com o intuito que já estava ganho. E futebol você não pensa assim, você pensa sempre para frente, pensando em vencer mais uma partida. Se ele vence a 6ª partida, hoje ele estaria com 18 pontos. Mas houve as falhas da equipe do Nacional, e o Fecha-Porte foi feliz e fez 6-2, né? Sendo com 2 gols do Fernando, 2 gols do Elias e 2 gols do Bre. E do Fecha-Porte, né, foi o gol do Lion e do Eric. Então esse foi o placar, 6 para o Fecha-Porte, 2 para o Nacional, e praticamente isso aí para o Fecha-Porte foi excelente, que praticamente já foi a 13 pontos, e com essa vitória do Fecha-Porte sobre a equipe do Nacional, praticamente o Fecha-Porte se classificou para outra fase do campeonato. E logo depois houve outro jogo, né, que o Telearte dependia desse jogo. Se o Fecha-Porte perdesse, o Telearte precisava vencer a equipe do Manchester, para que pudesse ter a chance ainda no último jogo, que ele enfrentar a Azurra e Fecha-Porte, que houvesse uma vitória da equipe do Azurra, o Telearte poderia entrar nessa classificação. Mas infelizmente perdeu por 2-0, com 2 gols de jogadores de fora, né? Um gol do Fecha-Porte, Manchester, o gol do Thiago Teixeira e o outro do Vinícius Costa. A hora que levou o segundo gol, pensei que até que fosse um placar mais dilatado para a equipe do Manchester, mas acabou com 2-0 para a equipe do Manchester. Com esse resultado, o Manchester se tornou líder do Campeonato Municipal de Bananal, deixando o Nacional para trás, que o Manchester com os 3 que ele ganhou foi a 16, e o Nacional, como perdeu, ficou com os 15. E logo depois teve Juventude e Azurra, lá no próprio filho do Gu, que é o zagueiro do Azurra hoje. Eu acho que estava jogando a cabeça de área e houve um problema com o filho dele, e ele acho que perdeu a cabeça, acho que foi... Não sei se foi para cima do rapaz, acabou sendo expulso. Não só ele, como o outro rapaz foi expulso. Mas acho que pelo que o árbitro relatou, acho que é um jogo só. Praticamente ele está fora do jogo contra o Fecha-Porte, na última rodada agora no estádio João Avelar. E o outro lance foi depois que eu vim embora, eu não vi o jogo do Vila Real contra o Novo Milos. E o Novo Milos venceu o Vila Real por 2-1, né? Então a gente tem mais que a própria Vila Real vem disputando todos os jogos. Tem mais que parabenizar essa equipe, está indo nos jogos lá, jogar lá. E no último jogo deles é contra o Telearte, acredito que eles vão estar presentes também, para fazer parte de mais um jogo do Novo Milos, do Vila Real, no Campeonato Municipal de Bananal.
Então, o próprio, que nem eu falei do Fecha-Pote, né, que eu comentei aqui com o Ricardo, do Fecha-Pote, que venceu por 6-2. Queria parabenizar, né, o próprio Flá, o Flá, que é o técnico do Fecha-Pote, que saiu com essa vitória de 6-2, um placar elevado, dilatado para a equipe do Fecha-Pote. Não só o Flá, né, o próprio Elias, que fez 2 gols, né, o Matheus, que é um zagueiro do Fecha-Pote, que jogou muito bem, um zagueiro. E aí você tem o próprio Sandro, que é uma grande pessoa, que aqui de Bananal praticamente faz parte quando o Flá não tá, ele pode ficar como técnico também do Fecha-Pote. O Zoim, que é o cabeça de área, não só o Zoim, como o William, que faz a cabeça de área da equipe do Fecha-Pote, jogou muito bem essas pessoas. E também não deixando de falar aqui do próprio Fernando, né, e o Bre, que foram 2 gols de cada um. Tem mais que parabenizar mesmo a equipe do Fecha-Pote com esse 6-2 sobre a equipe do Nacional. E o Nacional, que nem eu te comentei, estive conversando com o Esquisito lá fora do campo, lá na arquibancada. Um abração para o Esquisito, não só o Esquisito, como o Robin, que é jogador da equipe do Nacional, o Lion, que fez o gol pelo Nacional, o próprio Vagão, que é o goleiro do Nacional. Infelizmente levou um gol lá, o Fernando foi feliz, driblou o Vagão, fez o gol do Nacional. Foi quando o Fernando saiu com os 2 gols, que é o artilheiro hoje com 8 gols. O próprio Diogo, que faz parte, que é filho do Toinho, que faz parte de capitão lá, de técnico da equipe do Nacional. O Tele e o Bolim, que fazem parte, o Tele é o técnico do Nacional. Quando o Tele não tá, fica o Diogo. E quando eles assumem a liderança do Campeonato Municipal de Bananal. E o Telearte, o Ricardo, aconteceu um lance lá com o próprio Lucas, numa bola que ele foi tirar, mas ele caiu e bateu com a bola na mão, a mão bateu na bola dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Foi o lance do gol do pênalti da equipe do Manchester. E também, deixando de falar também do Juninho, que é o zagueiro da equipe do Telearte, o Juninho Belizari, o próprio Lucas, que saiu de campo, né? O Gé, que faz parte da diretoria lá de baixo, às vezes fica até como técnico quando o Juninho não tá, nem o Caio, o Gé pode ser o técnico do Telearte. E também o próprio Sander, né, que é um amigão nosso aí, tá sempre lá presente, ontem tá assistindo o jogo lá na arquibancada, até tá do lado da sua esposa, conversando lá. E o próprio Diego, né, que hoje é o filho do Cebolinha, até que jogou bem o jogo, mas infelizmente já estava desclassificado. E com isso aí, praticamente o Telearte já deu adeus na primeira rodada do campeonato municipal em Bananal. E o outro jogo, Ricardo, que houve entre Juventude e Azurra, né? Juventude, a gente jamais já pode esquecer de falar do Iel, né? Uma pessoa, nossa, boníssima, o Iel, que geralmente acompanha o time dele desde o início. Acredito que vai terminar, o último jogo desse, que é contra o Novo Milos. Não só o Iel, né, como o Jaburu, que tem um filho do Jaburu que joga na equipe do Juventude. O próprio Gelo, que estava lá de fora, mas estava de chinelo, não podia ficar dentro do campo. O Chicão, que é irmão do Gelo. E o próprio Kaká, um menino que joga na equipe do Iel, que faz parte da equipe do Juventude. Mas isso a gente tem mais que agradecer a essas pessoas. Houve a derrota do Juventude para a equipe do Azul, mas independente disso, estava presente no estádio e saiu com esse placar de 5-0. E o Azurra, que venceu a equipe do Juventude, né? O Azurra esteve bem, mesmo com esses falcos do William, mais 3 caras de fora que não puderam comparecer. O Azurra entrou em campo, foi um novo goleiro que entrou no lugar do William lá no estádio João Velar, e acabou saindo com a vitória de 5-0. Então jamais poderia falar aqui do Marcão, né, que hoje praticamente ele é o técnico, não só ele, como o Kaique também, só que nessa parte aí que foi como técnico foi o Kaique, que assumiu o Azurra nesse jogo contra o Juventude. O próprio Zé Carlos sem freio, que estava no banco de reserva também, o próprio Macainha, que também estava lá. O Juruna, que fez os 2 gols do Azurra, praticamente já não é um artilheiro, mas já está quase na artilharia ali da equipe do Azurra, né? O Bigode, que fez o primeiro gol do Azurra contra a equipe do Juventude. O Binho, que é do Rancho Grande, um grande jogador, excelente jogador, fez um golaço de fora da área, botou lá na gaveta, o goleiro não tinha como pegar mesmo. O próprio Vaguinho, que entrou no segundo tempo, mas o Vaguinho, mesmo pela idade dele, ele entra, ele faz a parte dele, e foi o que aconteceu. O cara deu bobeira, a bola caiu no pé dele, foi e guardou. Foi o 5º gol do Azurra contra a equipe do Juventude. E o próprio Zé Carlinho, que é o lateral esquerdo da equipe do Azurra também, que jogou bem. O Zé Carlinho jogou bem contra a equipe do Juventude. O Ítalo,
que é filho de Zé Carlos Tenfrey. Não só o Zé Carlinho, como o Ito, que faz parte da equipe do Azul, que é filho do Zé Carlos Tenfrey, mas todos dois atuaram muito bem nesse jogo contra o Juventude. E o próprio Vaguinho, que eu já comentei, né? E o Tim. Esse o Tim, o Ricardo, eu vou falar para você, é o número 10, que jogou pela equipe do Azul lá. E a gente vendo de fora, eu acho que é um que não pode ficar de fora da equipe do Azul, independente dos outros jogadores que vier. Mas o menino é muito habilidoso, até no jogo contra o próprio Telearte. Ele entrou depois e o Azurra pediu por 2-0, o Azurra fez os 3-2. E a parte saiu tudo do pé dele, os gols que aconteceu, saiu da parte de Utim nesse jogo contra o Telearte. E agora, ontem, domingo, contra o Juventude, ele fez grande parte do jogo, foi o homem do jogo e acabou lá. E não deixando de falar também, o Ricardo, quem esteve presente no estádio de João Avelar foi o Zito. O Zito, que praticamente é um dos donos da equipe do Azul, né? Ele gosta muito da equipe do Azul, acompanhou a equipe do Azul, depois ainda tomou uma cervejinha com o pessoal lá também, para o pessoal não perder o contato que tem com ele. Ele vem para cá, o pessoal conhece, onde ele vai, o pessoal já fala o nome dele. E para ele é bom, que ele falou que lá em Tijucas, ele tem pouco conhecimento com as pessoas lá, então ele falou que sente falta aqui de Bananal quando vem para cá. Então, acredito que já deve ter ido embora, mas o Zito faz parte da equipe do Azul, faz até hoje, que o pessoal lembra muito do Zito na equipe do Azul. E a equipe do último jogo foi Vila Real, que eu não vi, contra a equipe do Novo Milos, né? O Vila Real, que nem eu comentei com você, está disputando os jogos até o final, acredito que joga contra o Telearte no próximo domingo agora, e para encerrar o campeonato mesmo com as derrotas, está presente no estádio para não ser punido também para o Campeonato Municipal de Bananal. E o próprio o Novo Milos, né, que foi um gol do Cauê e outro do Canjica, jamais menosprezar a equipe do Novo Milos, que o primeiro jogo dele pegou o fecha-pote e empatou por 1-1. Então, mais eu queria agradecer essas pessoas que estiveram presentes no estádio. Domingo, não tenho certeza se eu vou estar no estádio no domingo, não. Vou confirmar só mais para frente se eu vou estar presente no estádio. Mas se eu estiver presente, eu vou acompanhar todos os jogos lá, que tem jogos importantes lá, não só o Azul que enfrenta o fecha-pote Azul, como o próprio o Manchester que enfrenta o Nacional. Então, estarei presente lá para ver esses jogos. De repente, se eu não puder estar presente, mas na sexta-feira aqui eu comentarei com vocês a respeito se eu poder estar lá presente lá no estádio João Avelar para acompanhar esses jogos do estádio João Avelar. Principalmente já tem 4 equipes classificadas. Hoje se encontra o Manchester em primeiro, o próprio Nacional em segundo, o Fecha-Pote em terceiro e o Azurra na 4ª colocação. Eu só não entendi uma colocação aqui, Ricardo, devido à colocação. Acho que você não conseguiu entrar em contato com o Eric a respeito da colocação, porque geralmente tem um saldo de gols, que é o primeiro critério. Mas como está escrito Fecha-Pote está na frente do Azurra, eu não acredito, não sei se tem cartão vermelho, se tem cartão amarelo. Se houver isso aí, pode ser que o Azurra fique para trás mesmo devido aos cartões que está. Mas no mais, o Azurra tem que ir para campo para vencer o Fecha-Pote, porque ele corre o risco, ele tem até chance de ser o segundo colocado, dependendo do resultado do Manchester sobre o Nacional, como o Azurra sobre o Fecha-Pote, que joga no estádio João Avelar nesse dia 5 de outubro, lá no estádio João Avelar, Ricardo. Leandro, eu acho que é por causa de saldo de gols, porque, vamos lá, o Manchester está com 16, pulou, né, para 16, o Nacional tendo a sua primeira derrota aí, depois de uma campanha 100% até a 5ª rodada, está com 15, o Fecha-Porta foi para 13 e o Azurra também com as vitórias desse final de semana. E eles estão rigorosamente iguais em vitórias, empates e derrota. Os dois tiveram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os dois têm o melhor ataque do campeonato, com 23 gols marcados. No entanto, a defesa do Fecha-Porta tomou 5 gols e o Azurra tomou 6. Então o saldo de gols do Fecha-Porta é 18 e o do Azurra é 17. Por isso que está essa colocação aí, o Fecha-Porta em terceiro e o Azurra em quarto. Lembrando que pelo critério, pelo regulamento, o primeiro enfrenta o quarto colocado. Então os confrontos hoje, né, seria Manchester com Azurra nas semifinais e Nacional e Fecha-Porta. Mas isso tudo pode mudar na última rodada, né? Porque
as classificações estão... os times que se classificaram estão com pontuações muito próximas. O Nacional, que era o líder, né, hoje está com 2 pontos só à frente do terceiro e do quarto colocado, então pode até acontecer. Não, porque os dois vão se enfrentar, né? Os dois, caso houver um empate entre Manchester e Nacional, o Manchester é o primeiro, o Nacional é o segundo, e esses já seriam praticamente os dois classificados para a semifinal. Não teria como pegar o próprio o Nacional, Azurra, porque ele perdeu no primeiro jogo pro Nacional. Mesmo que ele conseguisse uma vitória sobre a equipe do Fecha Porta, que ele empataria com o Nacional, mas no primeiro critério, como ele venceu o Azurra, o Nacional levaria vantagem nesse critério que ele venceu a equipe do Azurra. Exatamente. Então, portanto, as defesas menos vazadas do campeonato. Vamos terminar de falar aqui dos ataques, né, primeiro. Então, os 2 melhores ataques com 23 gols é do Fecha a Porta e do Azurra. O terceiro melhor ataque é do Manchester, agora com 20 gols. E o Nacional acabou ficando para trás de todo mundo, né, em termos de gols marcados. Ficou com 16 gols. Tem 2 gols só até a mais do que o Telearte, né, que já está eliminado. Mas a melhor defesa do campeonato é do Manchester, que sofreu só 1 gol, seguido pela do Fecha a Porta, que sofreu 5 gols. Depois o Azurra sofreu 6 gols. E o Nacional, né, com esse placar aí surpreendente no final de semana, acabou caindo muito, né? O time quase não tinha tomado gol. E agora está com 9 gols vazados. E passou a ser então a 4ª defesa do campeonato. Foi muito surpreendente esse resultado do Nacional, né, Eliano? Porque pelo que o time tinha, será que foi aquele relaxamento que a gente tinha falado, que sempre acontece? Para você tomar de 6, a gente sabe o potencial que o Fecha a Porta tem, mas pela solidez, né, da campanha que o Nacional estava fazendo, tomar 6 gols é meio surpreendente. Foi mais mérito do Fecha a Porta, ou o Nacional você acha que deu uma pisada no freio, deu aquele relaxamento natural que acontece? Ricardo, eu falo assim, o seguinte para você: eu acho que o Fecha a Porta veio para ganhar o jogo mesmo contra o Nacional. Apesar dos erros que teve o Nacional, que o placar foi muito dilatado, 6-2, que nem você falou, tomou 6 gols o próprio Vagão. Esses 6 gols, as 4 gols que eles falharam lá, fez muita falta para a equipe do Nacional. Mas o Fecha a Porta veio com o intuito de vencer o jogo mesmo, que foi o que aconteceu. Só que foi um placar muito dilatado. Poderia ser a diferença de 1 gol só, mas acabou sendo um placar elevado. E até para a própria equipe do Nacional, eu acredito que devem ter conversado no vestiário a respeito desses gols que foram levados. Mas é que nem a gente fala, Ricardo, futebol dentro do campo, e acabou acontecendo isso aí. O Nacional só derrotado pela equipe do Fecha a Porta. E hoje era o segundo colocado, que ele perdeu a primeira colocação para o Manchester, que venceu o Telearte por 2-0 lá no estádio João Velar. Manchester e Telearte 2-0 era um resultado esperado, né, Leandro? O Telearte precisava fazer muito milagre mesmo, não conseguiu se firmar no campeonato, né? O grande campeão aí das últimas competições. Como qualquer grande equipe passa por momentos difíceis, né? Não passa por momentos muito bons. Toda equipe grande tem isso. Com o Telearte não seria diferente. Mas de certa forma era um resultado esperado, né? Esse 2-0 do Manchester, né, Eliano? O Telearte, Ricardo, praticamente veio com o time, veio todo mundo de fora. Até o Lucas, que jogou, que machucou, saiu no início do jogo, depois do pênalti, saiu de campo. Mas o Telearte, se qualquer coisa, o Fecha a Porta perdesse, o Telearte iria para cima da equipe do Manchester. Mas só que hoje a equipe do Manchester, Ricardo, eu acredito que hoje a equipe do Manchester está muito bem no Campeonato Municipal de Bananal. E vou falar, tem tudo até para ganhar o Campeonato Municipal de Bananal. Mas é que nem te falo, futebol é dentro do campo, foi o que aconteceu com o Nacional contra o Fecha a Porta. O Fecha a Porta fez 6-2 na equipe nacional, e um placar absurdo, principalmente para a equipe nacional, perder de 6-2. Mas futebol é dentro do campo, e a gente não pode prever assim que a minha previsão no primeiro momento é rodada no dia 12. E queria lembrar também o próprio Caio, né, que hoje praticamente trabalha com o Juninho, como o Gé,
como faz parte da equipe do Telearte, a gente jamais pode esquecer do próprio Laerte, que hoje já não se encontra mais com a gente, que ele esteja em bom lugar, uma grande pessoa. E o Caio, que é neto dele, hoje está tocando o Telearte, que nem aconteceu. Ele foi campeão 2 vezes em Arapeí, 2 campeonatos ele venceu, veio para Bananal em 2024, conseguiu vencer de novo. E que nem você falou, infelizmente no Campeonato Municipal de Bananal, a equipe Telearte, pelo time que tinha condições de classificar entre os 4, mas infelizmente perdeu acho que 3 jogos, 3 ou 4 jogos que ele perdeu para o Azurra, perdeu para o Manchester, perdeu para o Nacional, perdeu para o Fecha-Porte, perdeu 4 jogos. Esses 4 jogos fez muita falta para a equipe Telearte, por isso que hoje ele não se encontra mais lá com o pessoal para disputar a semifinal. Mas é lamentável, que a gente esperava pelo que o Telearte fez no campeonato, não só 2024, e nesse agora também. Eu acho que a derrota principal dele foi quando ele perdeu para o Fecha-Porte por 3-0. Aquilo ali prejudicou assim em termos. O time bem estruturado, aquilo ali fez a equipe do Telearte até aquele desânimo com a equipe, porque ele precisava vencer para que não acontecesse isso. E a outra coisa foi do Azurra, né, que perdia por 2-0 para a equipe do Telearte e conseguiu virar para 3-2 no jogo no estádio João Avelar. Mas é que a gente fala, é um clássico. Azurra, Telearte, Azurra e Manchester, Azurra hoje tinha o Fecha-Porte e o próprio Nacional. Hoje já está na crescente os dois times hoje. E com os jogadores de fora, esses times cresceram também. Fecha-Porte hoje tem o Elias, tem o próprio esse menino aqui, o Michel, não, esqueci o nome dele, meu Deus, lembrar aqui, Matheus. Tem 2 zagueiros de fora, o Matheus, acho que os dois, um é do Arapeí e o outro é de Barra Mansa, e esse Elias é de Barra Mansa, um grande jogador esse Elias. E mais a questão toda é você saber jogar o futebol, como todos têm 4 jogadores de fora, todos não, alguns não tem todos os 4, mas isso muda muito o futebol aqui em Bananal, por isso que está dando público no estádio João Avelar, e a gente espera que domingo esse público possa estar presente de novo lá para acompanhar a última rodada, para saber como que vai ser feita a semifinal do Campeonato Municipal de Bananal, aqui em Bananal, Ricardo. Na artilharia, nós temos com 8 gols isolado o Fernando Luz, do Fecha-Porta, seguido depois com 5 gols pelo Eduardo Faustino, do Manchester, e com 4 gols nós temos aqui 4 jogadores. O Cleverson da Silva, do Azurra, o Jonathan Doller, do Telearte, e 2 jogadores do Nacional com 4 gols também, o Gabriel Ricardo e o Fabrício Pereira dos Santos. Com 3 gols, tem uma penca aqui também de jogadores, aqui tem 2, 4, 6, 8, 9 jogadores. Do Fecha-Porta, com 3 gols, tá o Elias Ananias, o Davi Roseno. Também tem o Matheus Rocha, todos eles do Fecha-Porta, e o Fábio Freitas, também com 3 gols. É que não está tudo aqui pelo time, então eu tô tentando, tá tudo misturado. Com 3 gols depois do Manchester, só tem um do Manchester com 3 gols, que é o Vinícius Costa. Do Azurra nós temos o Paulo César Gonçalves e o Samuel Anderson com 3 gols. E por fim, no Nacional, tem o Juventude com 3 gols, o Alexandre da Silva, e do Nacional, o Lion Cristiano. Todos esses jogadores com 3 gols, e depois vem uma penca de jogadores com 2 gols ou 1 gol na competição. Essa rodada foi forte de gol, né, Leandro? Foram 18, se não me falha a memória, 6, 8, 10, 18. 18 gols em 4 jogos. 18 gols. 18 gols em 4 jogos, acho que foi a rodada aí com... teve rodada com mais gols, mas que nós tivemos goleados aí de 9, né, tal. Mas com certeza tá aí tá entre as 3 aí com mais gols, com certeza. Para Bananal, esses gols saindo, Ricardo, a própria torcida gosta também, né, que tendo gols, a torcida vibra. E hoje eu jamais posso esquecer de falar também da equipe do Fecha-Porte. Hoje a torcida do Fecha-Porte vai em peso para o estádio João Avelar, que nem nesse último jogo, que venceu por 6-2, estavam todos presentes lá no estádio, e foram felizes, saiu com essa vitória sobre a equipe do Nacional, no estádio João Avelar, Ricardo. Bom, Leandro, no próximo domingo, dia 5,
Aliás, já assim que é dia do aniversário do nosso primo Beto, lá da Charlete, né? Beto e da Det. Ah, é da Beto também, é verdade. Da Ded, né? Da Ded. É. E 2 primos nossos fazendo dia 5, hein? 2 primos. Da família Nogueira. Então vamos ter 2 jogos assim, na tarde e de manhã e à tarde, que não vai, né, já com equipes já eliminadas. E 2 jogos que vão definir o chaveamento das semifinais. Às 8h30 nós vamos ter Novo Milos e Juventude. Às 10h30 Azurra e Fecha a Porta. Às 13h30 Telearte e Vila Real. E fechando, né, a primeira fase com chave de ouro aí, as 2 equipes com a melhor campanha. Acabou ficando, né, as 2. E por incrível que pareça, o Manchester agora jogando por um empate para garantir a primeira colocação. Às 3h30 da tarde, Nacional e Manchester. Realmente jogos aí que devem atrair um bom público. Você está falando aí da torcida do Fecha a Porta. Eu imagino, né, uma goleada dessa aí, como é que a torcida não fez festa lá no João Avelar, né, Helena? Realmente a torcida desde já é animada do Fecha a Porta, né? Verdade. Porque antigamente a própria torcida do Azurra com Manchester tinha a torcida deles. Hoje aqueles torcedores mesmo, hoje já não frequentam mais o estádio João Avelar. Se frequenta, mas é mais afastado, não é aquele torcedor que se demonstra que é torcedor da equipe que for, não só Azurra, como Manchester, Telearte, mas hoje a equipe do Fecha a Porta, uma grande torcida, a equipe do Fecha a Porta, tem as camisas do Fecha a Porta, tem a bandeira do Fecha a Porta, que nem o próprio Telearte. O Telearte tem a bandeira com o próprio do Laerte lá, que representa o Laerte. O próprio Nacional tem a bandeira dele também. Então, várias equipes, Ricardo, hoje estão tendo aquelas bandeiras que levam para o estádio e põe lá no alambrado, né? Mas eu acredito que, independente disso, não só essas equipes que têm as bandeiras hoje, as que não tiver hoje, pelo menos que consiga essa bandeira para levar para o estádio, para que possa haver mais ânimo da torcida, para que represente a equipe, que hoje se representar uma equipe em Bananal, você vê ter 8 equipes, praticamente é difícil. O difícil que a gente fala é por causa, se não tem os jogadores de fora, Ricardo, o pessoal fala, mas você segura muito pelo lado do jogador de fora. A gente fala pelo jogador de fora porque são pessoas de alto nível, que sabem, vêm para jogar e que possam vencer a equipe. Mas a questão dos jogadores de fora, e realmente é isso que acontece. Não todos temos 4 jogadores, mas os que têm menos jogadores vêm para jogar e jogam pela equipe até o finalizar da partida aqui no estádio João Avelar, Ricardo. Mandar um abraço aqui, Helena, para o Gustavo e a Tati. Deixando recado aqui no Facebook. A Tati deve ser filha da Regina. A foto tá pequenininha aqui, tá a foto dos dois aqui, mas tá pequenininha, eu não tô conseguindo. Gustavo é o Gulão. Ah, é o Gulão? Ele tá aqui, a Tati é a mulher dele. Tem uma filha ou filho com ele. Ah, legal. Então tá aqui, ó. Segue o líder, Manchester. Isso aí. Então é o Gulão mesmo. Então é ele mesmo, que é o Gulão e a. Um abraço aí para você, Gulão. Obrigado pela audiência. E o pessoal, mesmo com os nossos atrasos aqui, continua fiel aí, né? O nosso público. A gente vai consertando aí. Agora a gente vai estar com o equipamento seguido aqui direto. A gente já vai estar mais pronto para entrar no ar certinho, né, Helena? Exatamente. Quanto mais a gente entrar dentro do horário, talvez termine mais cedo ou adiante um pouquinho para que nem na sexta-feira. O programa foi excelente. Conversamos com o Calu aqui. Programa bom, né? Ele explicou a situação todinha dele, as corridas dele, que nem tem uma corrida agora dia 19 de outubro em Lorena, que ele teve uma corrida domingo agora. Não sei nem como é que foi a corrida dele, que eu não tive com ele para saber. Mas foi boa a informação dele aqui, até ele conversou sobre a esposa dele, estava aqui, a Simone, porque hoje ele praticamente ele é um pedreiro. Além de ser pedreiro, ele tem que correr à noite, tem que dormir cedo, para outro dia acordar cedo de novo e ir correr. Mas a gente tem mais que agradecer o Calu pelo que vem fazendo aqui, não só para Bananal, que ele precisa muito assim, do apoio do pessoal de Bananal também, que possam apoiar ele para algumas corridas que ele for fazer fora de Bananal, e que ele possa ter um apoio desse pessoal para que ele possa fazer uma grande corrida aonde ele for correr aqui fora de Bananal, Ricardo.
O Calu em Lorena não conseguiu pódio. Eu estou acompanhando ele pelas redes sociais. Não, então Lorena vai correr dia 19. Lorena não, desculpa. No domingo, em Volta Redonda, ele não conseguiu pódio dessa vez. Mas ele, obviamente, o Calu não desiste, né? Então ele continua fazendo bonito e chegando, ganhou aquela medalha de participação. Ó, o pessoal está interagindo bem com a gente hoje aí. Obrigado, viu, gente, pela participação de vocês. Robson Nogueira, ratificando aqui o que o Golão tinha falado, segue o líder, né, nas cores aqui, os corações aqui nas cores do Manchester, azul, preto e branco. O Macazin, agora já tá MKZIN Silva, tá avisando, ó, fecha a porta, tá chegando. Também com coração preto e vermelho lá, as cores do... Fecha a porta, então. E o Eduardo Sandro tá falando aqui, ó, time do povo é fecha a porta. É isso aí. Acabamos de falar aqui da torcida, né? Então, de parabéns realmente aí. O fecha a porta é aquela novidade que a gente que não acompanha muito, que você, não é o seu caso, né? No meu caso, a gente que não acompanha, infelizmente não consegue acompanhar o futebol de forma mais constante aqui. Foi uma grata surpresa o fecha a porta na Copa Bananal, né? Nós todos ficamos encantados com o futebol do fecha-porta, que a torcida proporcionou e vai continuar proporcionando com essa força que o fecha-porta tá chegando aí nas semifinais. Então, realmente, o Eduardo tá certo mesmo, o fecha-porta tá chegando e o Silva, né? Micazinho, não estou conseguindo, porque está abreviado, então não sei qual que é a fala certa aqui. O sobrenome dele é Micazinho, né? Não sei como é que... Também não conheço não, Micazinho. Então ele falou, fecha a porta, tá chegando, e Eduardo falando que o time do povo é o fecha a porta. Ao mesmo tempo, o Gustavo, né, o Gulão e o Robson falando, segue o líder, que o Manchester, eu estou gostando de ver a interação. Obrigado aí, gente, pela interação de vocês no nosso programa através do Facebook. É que nem você falou, Ricardo, eu falei que praticamente o Manchester tem grande chance de ser campeão em Bananal, mas que nem o próprio Santo falou aí, o fecha-porta tá chegando. Porque nem eu falei, o fecha-porta ganhou do Nacional por 6-2, um placar elevado. Então a gente também não queria desfazer da equipe, não só do fecha-porta, a Azurra, como o próprio Manchester e o Nacional. Os 4 equipes estão lá, podem até vencer o Campeonato Municipal de Bananal. A única desvantagem que leva em primeiro momento é o primeiro e o segundo, que leva a vantagem do empate para a semifinal. Mas às vezes jogar pelo empate, às vezes é ruim você querer jogar pelo empate e acaba levando um gol e acaba tendo uma consequência ruim para a equipe, jogando uma semifinal, você sendo o primeiro ou o segundo e perder um jogo, para a equipe é ruim, porque se chegar na semifinal e não participar da final, fica difícil. Mas futebol é dentro do campo. Domingo a gente vai assistir esses jogos lá no estádio João Velar e espero que sejam grandes jogos, que não haja praticamente briga, que não haja nada, porque já estão classificados para a semifinal, que não haja briga lá, porque às vezes algum jogador sendo expulso ou cartão amarelo que tira o jogador daquela do jogo da semifinal. Isso não é bom, não só para os jogadores, como para a própria torcida que está lá assistindo o jogo, e que seja um grande jogo, porque o futebol é contato, então não adianta a gente vai lá com o intuito de ver o jogo bom, não é questão de equipe não. Para mim, a equipe que vencer, então, mas eu quero o Manchester tem grande chance de ser campeão, mas eu não estou falando que ele vai ser o campeão, então, mas a chance que o Manchester tem é grande no Campeonato Municipal de Bananal, Ricardo. Campeonato bom é assim, né? A gente começou com uma grande surpresa, né? Uma surpresa agradável, que foi o Nacional, ganhando de todo mundo, chegou chegando. Aí nós tivemos os tropeços, né, de times que a gente não esperava, que foi o caso do Telearte, que acabou não se classificando, mas também do Azurra, que só foi vencer lá na terceira rodada. O próprio Manchester também, né? Parece que deu aquela... O Manchester tem um empate, só que foi contra o Azurra, né? O Manchester foi sólido a campanha, é verdade, você tem razão. Foi só um empate com a Azurra mesmo. E agora você vê o Manchester é a equipe que está demonstrando aí uma chegada, né, nessa fase decisiva. Mas não dá para apontar realmente favorito, né, Leandro? Porque você tem o Nacional que surpreendeu, você tem o fecha-porta que você pode esperar muita coisa,
que você sabe que o time é bom, tem torcida. O Manchester, a gente não, né, é camisa, é tradição, é o futebol sólido que está apresentando agora. E o Azurra se recuperando aí também de forma bastante sólida, fazendo bastante gols nessas últimas rodadas aí. Então a gente pode dizer, como você falou, pode ter um favorito. Mas é muito difícil apontar realmente o que pode acontecer nessa competição, né, Eliano? Realmente, que nem falou, nesse domingo agora eu acompanho esses jogos lá, independente das 4 equipes estão classificadas, os 2 times, primeiro e segundo, levam a vantagem do empate, mas vai ter grande jogo lá, não só fecha a porta como o Azurra, como o Manchester contra o Nacional. São 2 jogos importantes para as equipes, que nem eu comentei com você, se o Manchester vencer a equipe do Nacional e o Azurra vencer o fecha a porta, praticamente o Manchester seja o primeiro e o Azurra seja o segundo. Se houver um empate entre Manchester e Nacional, já está decidido que seria Manchester e Nacional. E o terceiro e quarto é depender do jogo entre Azurra e Fecha a Porta para definir quem seria o terceiro e o quarto, porque os dois se encontram com o mesmo número de pontos, até em saldo está tudo igual. Então praticamente esse jogo vai ser definido aí o que vencer. E se empatar praticamente, o Azurra praticamente é o último colocado do campeonato principal de Bananal, né? Aí praticamente o Fecha a Porta entra com a terceira colocação. E nesse caso, se o Manchester vencer a equipe do Nacional, o Manchester enfrenta a equipe do Azurra e o Nacional enfrentaria a equipe do Fecha a Porta no estádio João Velar nesse dia 16 de outubro, né? Vai ser dia 16 de outubro e dia 26 de outubro, que é a grande final lá no estádio João Velar. E a gente espera que essa torcida possa estar presente no domingo agora, como na semifinal e na final também, que vai ser um grande jogo para a equipe que estiver na final lá, que possa fazer um grande jogo lá no estádio João Velar, Ricardo. Muito bem, Helena Nogueira, vamos acompanhando como sempre. Eu vi por alto aqui, nós não temos, a princípio, pelos dados preliminares que estão aqui no aplicativo do campeonato, jogadores suspensos. Até onde eu vi aqui, não sei se vai ter uma atualização depois no aplicativo. Mas não tem pessoas que estão com 2 cartões aí? Isso. Tem? Não, então aqui não, suspenso aqui não tem ainda. Eu não sei se deu tempo do pessoal. Mas eu digo, aí não consta para você a relação com o pessoal com 2 cartões, não? Não, é porque tá somando todo o campeonato. Então tem vários jogadores que estão com 4 amarelos e 1 vermelho. Eu acabei de olhar aqui, então não dá para precisar quando foram esses cartões. Entendi. Mas eu olhei lá, porque tem, né, no aplicativo os jogadores suspensos. Então todos que estão constando lá estão com data de suspensão do dia 28, que foi a rodada passada. Então, a não ser que, não sei se não atualizaram ou se é isso mesmo. Mas a gente na sexta-feira vai estar acompanhando aqui. Se tiver algum jogador suspenso, a gente vai informar aqui com certeza. Heleno, o Matheus Rocha está falando aqui, ó. Abraço, Heleno, parabéns pelo trabalho. Estou daqui de Volta Redonda acompanhando. Domingo estamos aí. É o Matheus, que é o zagueiro do Fecha a Porta, que joga pela equipe do Fecha a Porta. Um grande zagueiro, esse Matheus. Até levou um tostão lá, mas depois conseguiu se recuperar, terminou o jogo jogando. A gente tem mais que parabenizar pelo futebol que ele apresenta aqui pela equipe do Fecha a Porta. E domingo vai ser Fecha a Porta e Azurra lá no estádio João Velar, às 10h30 da manhã. Muito bem. Obrigado aí, Matheus, também pela sua participação, interagir com a gente aqui. E dentre essas coisas também, né, a gente está estruturando aqui exatamente para a gente poder interagir com vocês também. Porque do jeito anterior a gente não estava conseguindo ver a interação, e é muito chato isso, né? Aí eu chegava lá em casa, tinha recado do pessoal e não tinha visualizado, né, no jeito que a gente estava aqui. Pelo menos não estava dando para visualizar. Exatamente, Uhum. Não, e a alma do programa é essa também, você tem que interagir, né, com os espectadores. Quanto mais a pessoa que está interagindo com você, porque está tendo a audiência tá grande da. Exatamente. Rádio, né? Não, e nós tivemos, olha, graças a Deus, vou aproveitar aqui e agradecer a vocês. Nós estamos tendo no Facebook, e o Facebook acaba engolindo, né, as outras redes nossas. Mas a gente é muito grato porque nós estamos tendo aí uma média de 1.500 a 2.100 visualizações por programa
em média. Então nós temos programa lá que teve 1.000, teve programa que teve 1.500, teve programa que teve 1.900 e assim vai, no total, né? Então a gente tem que agradecer muito a vocês. A gente ainda nessa fase de estruturação toda aqui, fazendo o programa da forma que dá, né, para levar o melhor para vocês, mas podem ter certeza que muito em breve a qualidade do nosso programa vai estar muito a contento do jeito que vocês merecem. Né, a gente fazendo as coberturas, conversando com as pessoas, vamos trazer cada vez mais as pessoas aqui no estúdio, receber os amigos aqui, interagir cada vez mais como a gente está fazendo hoje aqui. Então, a gente vai estruturando tudo certinho e principalmente, né, começando o programa no horário certo. Às vezes a gente tem alguns imprevistos aí por causa de compromissos que a gente tem, né, e tem que viajar, tem que acompanhar algumas situações também no âmbito particular, e aí a gente acaba atrasando como aconteceu hoje. A gente pede desculpa a vocês pela demora. Na segunda-feira também nós tivemos um problema aqui, que foi exatamente o que motivou a gente a renovar todos os equipamentos aqui. Foi impossível a gente transmitir. O Heleno me contou que muita gente cobrando, né, porque o programa não foi para o ar, e eu peço desculpas a vocês, mas agora cada vez mais a gente vai estruturando aqui com melhores equipamentos, e aí nós vamos chegar no nível que a gente quer para proporcionar para vocês programas realmente condizentes, né, com a expectativa de vocês. Nós vamos trazer lances de jogos, nós vamos trazer coisas legais, engraçadas das redes sociais. Então isso tudo vai passar a constar aí, né, com a chegada desses equipamentos novos. Nós vamos ter uma amplitude maior e uma possibilidade maior de dar uma dinâmica, né, no programa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, né, porque a gente vai dar muita risada junto, uma tiração, né, tudo num bom humor. Então aguardem que a gente está chegando perto, né, da estrutura que a gente quer proporcionar para vocês, e a gente agradece muito. Agora mandou aqui o Daniel Pereira, abraço aí também para você, Daniel, parabéns, meu amigo, pelo seu trabalho. Daniel Pereira é o IEL. Ah, tá, beleza. A gente agradece aí pela força de vocês aí, né, pessoal, muito legal, né, porque quando a gente tem contato, né, no campo e tudo, a gente fica muito satisfeito, e é muito bom a gente ter um campeonato pra gente dizer que é nosso, né. A gente também vai trazer aqui coisas lá do projeto Meninos de Ouro, também tem muita coisa legal para trazer. Tem coisas do atletismo, ciclismo a gente vai começar a trazer aqui também. Eu estou para gravar um programa com o grande tricolor Cassiano Chaves, né? A gente já alinhou algumas coisas. O Cassiano, inclusive, vai ser objeto de matéria na Gazeta no domingo, porque o Cassiano foi premiado na equipe dele de marketing de São Paulo. Foi premiado, filho do Cacau. E o trabalho dele foi a redação dele, né, e boa parte do trabalho dele, é lógico que é um trabalho de equipe. O Cassiano é muito modesto, né, não, é uma equipe e tal, mas eu sei de fonte limpa que a redação, o texto, tudo, um material publicitário de marketing, e ele foi premiado em Cannes, rapaz. Cannes é um dos principais eventos, né, de multimídia, principalmente de cinema, né, mais conhecido pelo Festival de Cinema. E ele foi lá naquele festival de cinema também que ele foi homenageado. Foi mesmo que a Fernanda Torres foi agraciada. Então ali tem várias modalidades, né, de premiação. E quando entrou no mar, é óbvio que o de cinema tem impacto, né, tem assim, uma visibilidade mais ampla. Mas nas outras categorias que envolveu marketing, nós temos um bananalense que redigiu uma peça de marketing premiada em Cannes. E eu estou preparando, estou alinhando com o Cassiano uma entrevista sobre isso. Vai ter uma matéria primeiro lá no portal de notícias da Gazeta de Bananal, e depois nós vamos fazer uma entrevista, inclusive um papo na praça. Eu já alinhei com ele também, porque tem muita coisa legal para a gente conversar sobre a trilha, né, que está sendo feita, que já está pronta, né. Para mim vai ser uma coisa importantíssima para o turismo de Bananal, que é o caminho do Bom Jesus do Livramento de Bananal até Aparecida, passando aqui pelos nossos sertões, e é um trabalho belíssimo, um pessoal que está fazendo lá,
o Cassiano participando, o Márcio Antunes, né, o Dr. Márcio Antunes, o Eric e muitas outras pessoas engajadas nesse trabalho. E então eu estou querendo produzir, né, conteúdos inclusive sobre essa trilha e falar sobre ciclismo, que em Bananal está cada vez mais forte. Então o nosso programa cada vez mais vai diversificando. Nós tivemos esse programa fantástico que nós fizemos aqui na sexta-feira com o Calu e a Simone, esposa dele. Envolveu tudo, né? Emoção, valor ao esporte, coisa que conseguiu. A novidade boa nós vamos deixar para o Eduardo falar aqui na sexta-feira, né? As coisas que o Eduardo alinhou lá. Então a boa notícia eu estou deixando para o Eduardo falar no ar aqui. O Calu já sabe, né? Algumas boas notícias. Então é muito legal, acho que de certa forma nosso programa vai conseguindo contribuir com a audiência toda, com os nossos esportistas. Isso aí é a coisa que motiva a gente cada vez mais a fazer o Sportcast. Bom, Heleno, são 8h19. Vamos dar uma passadinha aqui no Campeonato Brasileiro antes da gente... Hoje o programa tem que ser curto, né? Porque nós começamos muito tarde. Então, só falando, Ricardo, você viu do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está 3-0. Então, 2 do Flaco Lopes e 1 do... Rapaz, você foi falando aqui à medida que foi, o Fluminense está ganhando. Ah, não. Eu também animei aqui que eu vi. Aqui na minha, como tricolor, aí eu ponho aqui de um jeito que aparece todos os jogos do Fluminense. Quando abriu aqui, vi 2-0, já tá 0-0. Mas o Mirassol tá perdendo dentro de casa pro Bragantino, né? 1-0 pro Bragantino. Deixa eu atualizar aqui, que o meu tá aparecendo só do Fluminense. Eu não sei por quê. Por que será, né, Léo? Por quê, né? Aparecendo só os resultados do Fluminense aqui. Cadê o brasileiro aqui? Libertador, Copa América, Recopa, Paulista, Carioca. Caramba! Sumiu o Campeonato Brasileiro. São aqui. 4 partidas que está tendo agora, Ricardo. O Mirassol enfrenta agora do Bragantino, né? Perde por 1-0 o Bragantino. O Palmeiras vence o Vasco por 3-0. O Sport joga com o Fluminense, está 0-0. Não, 7h30 que é o Internacional e Corinthians, que já deve ter começado. Já está 1-0 pro Corinthians. 1-0 pro Corinthians? 1-0 pro Corinthians. Nossa Senhora. Mas é isso aí, futebol por ser dentro do campo. E o jogo que vai ser transmitido pela Globo é o Botafogo e Bahia, né? Que vai ser às 9h30. Pro Rio. 9h30 tem Santos e Grêmio também. Pro Rio, né? Na vanguarda que pega aqui em Bananal vai passar Santos e Grêmio. Pros canais do Rio de Janeiro e acho que pro Brasil todo, eu sinceramente não sei qual transmissão que vai ser nacional pela Globo, se vai ser o Botafogo e Bahia ou Santos e Grêmio. Santos e Grêmio eu vi anunciar na Vanguarda, né, que é o canal que pega aqui no sistema convencional aqui em Bananal. Então é isso mesmo, continua esses placares aí, 0-0 só o jogo do Fluminense mesmo com o Sport lá na Ilha do Retiro, e o Santos vai... O Santos, você sabe que o Santos contratou um jogador que o nome dele no português... eu estava para falar isso aqui nos programas anteriores, mas acabei dando uma segurada, né? Ele é francês, mas é de família árabe, alguma coisa assim. O primeiro nome dele é Bilal Brahimi, alguma coisa assim. Aí o pessoal agora só está colocando Brahimi, né? Acho que os locutores vão começar a mudar esse nome a falar Brahimi em vez de falar Bilal. Quando eu vi que o Santos contratou esse jogador, eu falei, meu Deus, o Brasil futebol brasileiro é piada pronta mesmo, né? Com esses nomes assim. Obviamente que para eles lá não tem nada a ver com a conotação que a gente tem aqui, mas eu fico imaginando o narrador, né? Falando o nome do atleta numa narração, né? Ele já está jogando pela equipe do Santos? Ele estreou contra o Bragantino. Neymar está fora também. Neymar não tem previsão de volta, talvez, né, nem volte esse ano. Se voltar, vai ser em novembro. Novembro já acaba o Campeonato Brasileiro, né? É novembro que acaba ou dezembro? Início de dezembro, né? Acho que é a última rodada, só porque eles anteciparam, né? O Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil jogou lá perto do Natal. E o Campeonato Brasileiro vai encerrar por causa das equipes. Aí vai depender muito da tabela também, dos resultados da Libertadores. Qual equipe brasileira, se for, né? Eu acho que vai ser ou Palmeiras ou Flamengo, campeão da Libertadores. Então isso aí vai mexer com
com esses jogos também, porque esses times vão ter que se preparar para o Intercontinental, né? Para 2026 já houve mudança já dos campeonatos aí. Isso, não só carioca, foi reduzido, foram reduzidos de 15 para 11 datas os campeonatos estaduais. Eu acho isso válido. Eu só acho que eles deveriam aumentar o campeonato para as equipes menores, para essas equipes menores jogarem essas datas com os times grandes. Eu não sei como é que eles vão fazer, cada federação vai dar o jeito dela aí, mas eu acho que tinha que ser assim. Porque, Eliano, a gente que acompanhou o futebol brasileiro, já é meio rodado, a gente sabe quantos atletas surgiram, né, revelados no futebol brasileiro, surgiram através dos campeonatos estaduais. Eu sou contra acabar com o estadual, muita gente é a favor, eu sou contra, mas eu acho que tem que ser desse jeito, tiro curto, né? Porque se não tiver o estadual, o que as equipes vão fazer? Vão ficar jogando amistoso, em janeiro, fevereiro. Então, tem que ter o estadual. Pode continuar não dando, né, importância, né, como há muitos anos já. Os estaduais perderam o status que tinham, né? Antigamente era o contrário, né? Os campeonatos estaduais tinham mais valor do que o campeonato brasileiro, os outros campeonatos. Mais agora inverteu, né? Agora os campeonatos estaduais viraram o patinho feio do futebol brasileiro. Mas eu acho que tem que ter os campeonatos estaduais para continuar revelando jogadores. É importantíssimo isso, né, para surgirem novos atletas, para o próprio futebol brasileiro. E eu vejo com muita preocupação, Heleno, a quantidade. Você pega o jogo Fluminense e Botafogo, domingo, eu acho que tinha que ter um árbitro estrangeiro para coordenar o jogo, porque o que tinha de jogador estrangeiro nas duas equipes é uma coisa absurda. E eu lembro que o futebol italiano decaiu depois que eles começaram a abrir o mercado de uma forma muito ampla para jogadores estrangeiros. Lá nos anos 80, você lembra? Podia só 2 ou 3 jogadores cada equipe. Tinha um limite e tal. E o futebol italiano abriu as portas por causa de atrações, né? O futebol inglês, todo mundo. Mas isso aí para mim reflete nas seleções nacionais. Porque você começa a contratar atletas estrangeiros, você não olha os que estão surgindo, ou até a própria base, Fluminense que o diga, né? Fluminense e outras equipes aí. E aí vem os atletas estrangeiros, nessa leva aí absurda, que você olha para um lado, você olha para o outro e fala, rapaz, está parecendo um jogo campeonato argentino, campeonato uruguaio, né? De tanto uruguaio, argentino, colombiano, venezuelano. Mas o brasileiro, Ricardo, ele tem um limite, não? De jogador de fora? Ele até tem, mas só que o limite está muito alto. Entendeu? Tá, ele tem um limite. Ele pode ter 10, mas já pode jogar 5. Ele tem um limite de levar pro jogo, um limite para ter no plantel. Eu não estou recordando agora quantos são, mas está muito alto. Eu acho que deveria dar uma reduzida nisso aí, até para poder... O futebol brasileiro também não ficar só trazer os caras de fora e esquecer, que nem você falou, os próprios atletas aqui, que nem você falou do Fluminense, tem grandes atletas que já foi vendido lá para fora. E esse pessoal lá de fora tem muito dinheiro para pagar os jogadores. Tem jogador que não chega nem no profissional, já vai da base, já vai direto para a Europa e vendido por uma ninharia. É que hoje os times brasileiros já estão colocando uma multa bem alta, justamente para isso. O menino é novo, a multa dele é X. Quer pagar, pagou X, o time leva e pronto. Mas pelo menos, para não que nem você vai pegar um cara que joga bem, é bom de bola, e vender o cara para uma migalha aí pro futebol. Não só italiano, argentino, escocês, mas para aquele atleta ser bem valorizado aqui no Brasil, para que ele possa ser vendido num preço adequado para o próprio atleta, como o próprio clube também que ganha dinheiro a respeito desses atletas que será vendido para fora do Brasil. Heleno, os placares continuam inalterados, os placares que nós passamos, nós vamos ter então às 9h30, esses dois jogos aí que nós mencionamos. Eu queria saber de você dos jogos de amanhã. Nós teremos 3 jogos amanhã, um deles é o mais importante da rodada. Nós vamos ter às 19 horas. 19 horas. Ué, pessoal, tá aqui. 19 horas, Vitória e Ceará. Às 19h30, Fortaleza e São Paulo.
São Paulo está rateando ali, né? Ainda está rateando ali no meio da tabela. Vitória, Ceará e Fortaleza tentando ali se recuperar. O Ceará surpreendeu, né? O São Paulo. Foi o São Paulo, né? Que o Ceará ganhou? Foi 1-0. Foi o São Paulo. Mas o jogo da rodada mesmo, que eu acho que a gente tem que se ater aqui, é Flamengo e Cruzeiro. A rodada anterior foi muito ruim para o Flamengo. Em compensação, essa última do final de semana foi excelente para o Flamengo, né? Cruzeiro perdeu, Palmeiras perdeu. O Vasco perdeu o Cruzeiro. O Vasco venceu o Cruzeiro. O Palmeiras perdeu para o Bahia e o Flamengo venceu o Corinthians. Então o Flamengo foi excelente. Só que nesses jogos aqui domingo, o Vitória pega o Ceará ganhou do São Paulo aqui no Morumbi por 1-0, gol do Pedro Henrique. E o Fortaleza pega a equipe do São Paulo que perdeu para a equipe do Ceará. Eu acredito aqui, Ricardo, que o Ceará vence o Vitória, o Fortaleza vence o São Paulo e o Flamengo e o Cruzeiro. O Flamengo tem que vencer o Cruzeiro para não distanciar praticamente da ponta da tabela lá, que hoje acho que ele ainda continua líder, mas o Palmeiras tem jogo a menos que o Flamengo ainda. Não, mas agora o Flamengo, mesmo em pontos perdidos, lembra que a gente estava fazendo aquela continha de ponto perdido? Até a rodada passada, em pontos perdidos, o Palmeiras estava na frente. Seria em pontos perdidos líder do campeonato. Tinha menos pontos perdidos que o Flamengo. Agora, mesmo na continha de pontos perdidos, o Flamengo é líder também. Então, em pontos ganhos e em pontos perdidos. Mesmo perdendo, ele é líder. Mesmo com o Palmeiras um jogo a menos que o Flamengo. Mas então, se o Flamengo perder... Aí vai voltar de novo aquela... Vai voltar do jeito que estava na rodada retrasada. Entendi. Entendeu? Vai voltar. Aí o Palmeiras vai ficar em pontos perdidos de novo. E isso se o Palmeiras vencer os 2 jogos, né, dele que estão atrasados. Que o Flamengo tem essa hipótese também. Não só o Cruzeiro no Maracanã, como o Palmeiras também. Mas o Flamengo pega pedreiro, depois pega o Bahia, lá na Bahia. Flamengo e Bahia. O Flamengo tem uma sequência de jogos que eu acho até que vai definir o campeonato, né? Porque se o Flamengo ganhar do Cruzeiro amanhã, e eu acho que vai. Amanhã não, hoje. Amanhã. Tá certo. Amanhã. E depois vencer o Palmeiras daqui a algumas rodadas na frente, para mim acabou o campeonato. Não vejo. Se o Flamengo colocar time misto no resto do campeonato todo que tem pela frente, pelos times que o Flamengo já jogou, eu acho muito difícil o Flamengo abrindo essa vantagem aí para Cruzeiro e para Palmeiras. Basicamente aí vai colocar aí 6, 9 pontos, né? 6 para o Palmeiras, 9 para o Cruzeiro. Se o Flamengo entrar com o time misto, não vai perder esses 9 pontos de vantagem de jeito nenhum. Mas esse mesmo é difícil, né, cara? Se o Flamengo perder do Cruzeiro hoje... Não, aí se perder do Cruzeiro, aí o Palmeiras embola tudo de novo. Então, só que o Flamengo pega Cruzeiro, pega Bahia, pega Botafogo. Então o Botafogo ele tá lá no Newton Santos. Então o Bahia joga fora. Então são 2 jogos que ele joga fora do estádio do Maracanã. E são jogos fora, que ele pega o Bahia, venceu o Palmeiras por 1-0. A grande vitória do Bahia pro Bahia foi excelente a situação que ele estava. O Palmeiras reclamou demais do gramado, né? E o árbitro realmente fez constar eu não tenho minhas dúvidas se o Bahia vai continuar mandando o jogo lá na Fonte Nova. Porque o árbitro colocou na súmula realmente que o campo estava impraticável, que foi a reclamação do Palmeiras. Lógico que isso foi de propósito, né? O Bahia precisando desesperadamente de um resultado. Eles jogaram o gramado, deixaram o gramado ruim mesmo de propósito, exatamente porque, obviamente, gramado ruim prejudica a equipe de mais qualidade, né? É o caso do Flamengo que vai jogar lá com o Bahia lá, se o Palmeiras reclamou mesmo, o Palmeiras era até bom deixar o jogo lá. Agora, se houvesse, se foi relatado na súmula lá que o árbitro relatou que realmente o campo não está em condições adequadas para o jogo, você imagina um outro estádio. Você imagina coisa surreal, né? O Palmeiras reclama que perdeu do Bahia por causa de um campo impraticável. Aí a CBF pune o Bahia e o Flamengo joga em outro campo. Mas é que eu tô falando. Aí o Palmeiras vai ter que reclamar 2 vezes. Né? Mas é que eu tô falando, ele vai punir para quê? Se ele jogou, o campo tava ruim, deixa o outro jogar também. Que de repente o campo tá ruim para... Que nem se falou, hoje Flamengo e Palmeiras hoje tem uma grande equipe. Mas o campo tendo regular, isso realmente dificulta para as equipes jogar contra a equipe do Bahia lá na Bahia, cara. O resultado aqui mudou um placar aqui que você vai soltar até foguete aí, Leandro. Fluminense. 1-0 pro Fluminense lá em cima do Sport. Dificilmente. Eu sei que você ficou feliz aí. Dificilmente o Sport ganhou do Corinthians ganhava lá e o Corinthians perdeu por 1-0.
Quem fez Cano? Deixa eu ver aqui. Tá 23 do segundo tempo. O Soteldo também, né? Gol de quem? Lúcio Acosta. E é o cara que era para estar jogando na época do Renato Gaúcho e deixou o cara de fora. O cara que o Renato Gaúcho não colocava, ou quando colocava o cara para jogar. Acabando o jogo. Uma função totalmente estranha ao que ele está acostumado. Esse é o Renato Gaúcho. E ele falou que ele queria ver, né, quem viesse depois dele, o que faria, né, com a escalação das equipes. E tá aí. Se o Fluminense confirmar, ainda tem muito jogo ainda. Talvez volte o Fluminense, o Renato Gaúcho, cara. Ele vai lá para passear, comer churrasco, jogar. O Fluminense vai ter um time de futebol de areia, ele vai fazer parte lá da equipe lá, futebol de areia do Fluminense. A não ser que o Flamengo queira que ele vá para lá, né? Não sei, dependendo aí da teimosia, né? A gente nunca sabe. Mas o Renato, cara, ele realmente, a soberba é o que atrapalha, sempre atrapalhou, né? Desde os tempos de futebol, o Renato daqui a pouco ele vai acabar voltando, sabe pra onde? Lá pro Grêmio. Não, mas isso aí... Porque o cara do Mano Menezes, esse negócio do jogo, mas o Mano Menezes vem dando sorte que a equipe vem vencendo. Isso aí é certeza que vai mesmo. Isso aí... Eu acho que o Renato, a carreira dele inteira, ele vai ficar rodando. Grêmio, Fluminense, sabe? Vai ficar rodando essas... Grêmio, Fluminense. Na maioria das vezes vai ser isso aí. Até porque muita gente, depois que ele... Muito gremista, né? Eu vi muito gremista pedindo para ele voltar depois que ele levou o Fluminense para a semifinal do Mundial. E lá ele realmente, ele é ídolo, né? O cara deu título mundial pro Grêmio como jogador, deu Libertadores, né, como técnico. Então lá realmente ele... Eu acho que tem uma imagem dele lá tem uma estátua lá, né? Tem uma estátua lá. A estátua não joga futebol, eu acho, nem toma chopp, mas o homenageado, vixe Maria. Maravilha, então, Heleno. Então, com esse gol do Fluminense, mas ainda tem muito jogo pela frente ainda, né? Tá com 25 do segundo tempo. Tem muito chão para rolar ainda em todos os jogos. Só o do Fluminense, né? E o do Corinthians também, que começou até depois do jogo do Fluminense. Isso aí a gente vai acompanhando. Para a gente encerrar aqui, Heleno, vamos falar de seleção brasileira, né? Esses 2 jogos amistosos aí. Agora que eu vou ver quem com o Ancelotti, que essa correria que foi para mim hoje. Essa parte da seleção brasileira, Ricardo, eu não tenho parecer nenhum, porque eu não acompanhei a parte da convocação para esses 2 amistosos que o Brasil vai fazer. Já vou te informar já aqui, aí você dá a sua opinião. O Mirassol empatou 1-1 com o Bragantino. Palmeiras 3-0 no Vasco. Corinthians vai ganhando fora de casa contra o Inter, no Beira-Rio. Fluminense vencendo fora de casa com o Sport, na Ilha do Retiro. E agora o Mirassol empatou com o Bragantino 1-1. Bom, o Ancelotti, Heleno, deixa eu jogar aqui para baixo aqui. Vamos lá, os convocados. Ele já tinha avisado que para não atrapalhar as equipes brasileiras, né, nas competições, ele ia convocar os atletas brasileiros que atuam fora do Brasil, né, principalmente na Europa, né? Então, goleiros, ele convocou o Bento do Al Nassr, o Ederson do Fenerbahçe e o Hugo Souza do Corinthians. Quer dizer, o Hugo Souza ele convocou. Não, tem jogador do Cruzeiro aqui que eu já vi também. Então vamos lá. Defensores: Caio Henrique do Mônaco, Carlos Augusto da Inter de Milão, Douglas Santos do Zenit, Éder Militão do Real Madrid, convocou Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Gabriel Magalhães do Arsenal, Beraldo do PSG, Wanderson do Mônaco e o Wesley da Roma. Meio-campistas: o André do Wolverhampton, André do Fluminense, né? Ex-Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, Joeliton do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham. Então, os 2 jogadores do Fluminense que atuaram no Fluminense e no Flamengo, do Wolverhampton, ele convocou, né? O João Gomes e o André. 2 jogadores que eu queria ver com ritmo, sabe, né? Com uma sequência de jogos. Eu queria ver muito esses 2 jogando assim, com uma sequência a gente sabe que é difícil, né? Porque tem jogadores na frente. Mas quem sabe, né? Uma geração futura aí, esses 2 eu acho que vai dar uma pegada e uma saída de bola. Tem um potencial de dar uma saída de bola para a seleção brasileira, uma pegada muito grande.
Vamos lá para os atacantes. O Estevam do Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Jesus do Nottingham Forest, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham. O Richarlison está realmente com muita sorte, muita paciência, né, com o pessoal com ele. O Rodrigo volta para a seleção brasileira e também o Vinícius Júnior, né, os dois do Real Madrid. Tá ruim essa seleção não, né? Não, tá ruim. Quem são os adversários, Ricardo, que o Brasil vai pegar? Vai pegar Coreia e... Deixa eu ver aqui. Coreia do Sul no dia 10 e Japão no dia 14. A Coreia do Sul em Seul, 10 de outubro, e o Japão em Tóquio no dia 14. Lá em Tóquio o Sportcast está entrando no horário certinho, pode ter certeza. É por causa do horário lá que é diferente. Então, mas, quer dizer, a gente fala, cara, pegar a Coreia, tanto a Coreia como o Japão lá fora, são jogos fora. Mas esse Mengo nem falou, não era para convocar jogadores brasileiros, acabou convocando, não só o Hugo Souza. Talvez seja por suspensão, não olhei não, eu estou aqui supondo que por algum motivo, pode ser que o jogador esteja suspenso, alguma coisa assim. Fabrício Bruno pode ter tomado cartão, não sei, tô chutando aqui. Mas se ele levou o cartão, praticamente ele tem que cumprir um jogo. O outro jogo ele teria que estar. Mas aí desfocaria por um jogo só, né? Entende. Mas futebol o Hugo Souza com certeza não tá suspenso, acredito eu, né? Não tá suspenso. Ele tomou cartão contra o Flamengo, não, né? Não vi tomar cartão. Não tomou não. Então não tá suspenso não. Foi convocado mesmo para dar chance pro outro goleiro do Corinthians mesmo. Ah, tá, pouco jogador do Corinthians. Mas a seleção, assim, são escolas asiáticas, né? As duas equipes. Aquele futebol do pessoal que é muito rápido, é ingênuo, mas é muito rápido. Cada vez menos ingênuo, né? Futebol hoje a gente não pode dizer que está muito ingênuo, não. Mas eu acho que podem ser testes válidos aí, até para a consolidação de alguns jogadores. Mas eu acredito que o Ancelotti acho que já tem esse time em mão já. Independente dos jogadores que ele está levando aí, a gente jamais vai desfazer de um atleta aí, pode ter a contusão, alguma coisa, né? Mas ele praticamente já tem esses atletas para a seleção pro ano que ano que vem, que é a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo ano que vem. Então ele já deve ter começa em junho. Esses jogadores aí pro Brasil, porque para julho só foram 6, tem aqui uns 8 meses mais ou menos para começar a Copa do Mundo aí. Tem que ver se aquele maluco lá, presidente dos Estados Unidos lá, já tá falando em vetar algumas cidades para os jogos da Copa. Isso aí, primeiro que ele não tem poder para isso, né? A Copa do Mundo, quando o país assina a Copa, a FIFA praticamente fica dona dos estádios e do calendário. Eles já vão alterar aquela coisa lá de raio, ameaça de raio, que teve na Copa do Mundo de clubes, que atrasou os jogos, né? Então, Copa do Mundo isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então isso aí já foi acertado lá com as autoridades americanas, que isso não vai acontecer na Copa do Mundo. Agora o Trump está falando em não deixar acontecer jogos em cidades onde os prefeitos são adversários políticos dele, coisa de mais uma, né, de maluco, né? Tem a ver uma coisa com a outra. E isso aí vai dar uma incerteza muito grande para a Copa, mas a FIFA vai atuar, como a Copa do Mundo vai ser jogada em 3 países, se ele fizer mais uma gracinha dessa, eu acredito eu, que a FIFA vai acabar jogando esses jogos para o Canadá e para o México só. Por causa dessas incertezas desse maluco, né? É um cara que você não sabe o que o cara vai pensar amanhã. Então, mas com a FIFA não tem isso não. A gente sabe que ele é maluco, né? Para ele ameaçar a FIFA também não custa. Mas eu acho que o dinheiro envolvido, né? Vai fazer com que ele repense 2 vezes antes de querer mexer com essas coisas aí. Até porque Copa do Mundo você precisa de muita antecedência para organizar uma competição desse nível, né? Aí vamos ver. E também é dinheiro, né, Ricardo? Não adianta, Copa do Mundo. É dinheiro. E não é barato, não. Você participar para ver um jogo Copa do Mundo aí, às vezes você nem acha o ingresso. Apesar do ingresso ser muito caro, mas tem hora que você nem acha o ingresso para ver o jogo que você quer ver. Onde for, que nem são 3 cidades praticamente, se não conseguir nos Estados Unidos, que as outras 2 possam, mas eu acredito que não, deve ficar as 3 cidades mesmo, e que possam ser felizes os brasileiros aí, que possa
que possa até ser campeão do mundo aí em 2026. Beleza, Leandro. Não, o Rafael. Dois aqui que já estava falando assim. Vamos lá. O Rafael, nosso primo do Piá, Rafael Rodrigues, ele participou aqui. Heleninho praticamente deu todo o panorama do campeonato municipal. Esse praticamente seu tá ficando famoso, né, Leandro? Tá cada vez mais famoso, praticamente, o Rafael. Aí o Eduardo Santos falou, Flu, abre o placar. E o Rafael colocou lá, gol do Flu. Isso aí minutos atrás, né? Aí eu já não estava olhando aqui, estava olhando a convocação da seleção brasileira. Obrigado aí, Rafael, mais uma vez pela sua participação. Eduardo Sandro, Daniel Pereira, Matheus Rocha, todos vocês aí que participaram do nosso programa hoje, interagindo aqui com a gente. A gente fica muito feliz, né, Eliana, quando o pessoal interage assim. Agora a gente vai conseguindo falar, né, conversar com o pessoal. E quando a gente tiver a multimídia, que a gente semana que vem já vai voltar a transmitir ao vivo nas 3 plataformas, na gazetatv.com, no Facebook da Gazeta, que já não dá mais para tirar, né, o programa do Facebook da Gazeta, né, Leandro? Com essa audiência toda, não tem como. E também no YouTube. Então a gente vai estar de novo, né, voltando às transmissões multimídias para vocês terem a opção. Sempre lembrando, né, que vocês acessando gazetatv.com ajuda muita gente, tá? A gente fazer um trabalho mais aprimorado na nossa web TV aqui, que a gente vai evoluir cada vez mais. Além do nosso Sportcast aqui, nós vamos fazer vários programas, né? Vai ter o programa jornalístico comigo, vai ter programas de cunho religioso, de cunho artístico, né? Tem muita coisa legal para acontecer aqui na Gazeta TV. E vocês, assim, acessando uma vez por dia que seja, lá o gazetatv.com, já ajuda a gente. Assiste lá um textinho qualquer, tá rodando assim, documentários antigos, né, matérias. Aos poucos a gente vai atualizando. Mas vocês dão uma força muito importante para a gente de acessar, pelo menos uma vez por dia, ali, algum momento, assistir ali 2, 3 minutos para ver o que está passando. Para vocês irem se acostumando com a programação da Gazeta TV, porque muito em breve nós vamos estar com programação própria, né, inédita, e com tudo certinho aqui, com os horários, tudo certinho. E essa fase experimental que a gente está vivendo aqui vai passar e a gente vai entrar, né, para valer mesmo, como diz o outro, com uma programação com muitas atrações, falando 90% da programação sobre Bananal, sobre a região. E é isso que a gente quer, né? Participação de todos, divulgar Bananal. A gente sabe a potência que tem na Gazeta, graças a Deus. Bananalenses que residem fora, pessoas que gostam de Bananal e gostam de notícias a respeito de Bananal. Então vão estar acompanhando a gente, para que a gente quer chegar no verão, final da primavera e no verão, com uma cobertura completa, né? Final do ano, expectativa de carnaval, as férias. Então, para estar tudo no clima realmente, e a gente mostrar a cidade, as coisas que estão acontecendo na cidade, para divulgar Bananal e atrair cada vez mais turistas aqui para a nossa cidade e para a nossa região também, né? Que eu acredito que o turismo, no Vale Histórico, ele é um conjunto. Então, mas Bananal, logicamente, a gente pode dizer aí que juntamente com São José do Barreiro, são os carros-chefes aí para a gente poder consolidar cada vez mais. Rapaz, amigo nosso aqui, prezado e querido amigo nosso aqui participando, assistindo a gente também, Márcio Luiz do Nascimento. Márcio Luiz do Nascimento é o trabalhando no Bering lá. Não, rapaz. O Márcio Nascimento é o Abal. É o Abal, isso. Tá, aqui ele chama Márcio. Ele tá falando aqui, a minha Argentina vai levar essa Copa de novo. É bem provável, Abal. Muito obrigado, meu amigo, pela sua audiência. Você tá aí longe acompanhando, é o que eu acabei de falar aqui, né? Quantidade de bananalenses que residem fora e acompanham a gente, e vão acompanhar cada vez mais a programação da Gazeta TV, por quantidade de conteúdo que a gente vai ter específico aqui de Bananal e região. A gente sabe o potencial que Bananal tem, né, desses bananalenses espalhados aí pelo esse mundão afora. Rafael já colocou aqui 2-1 Flu. Já mudou o Já mudou o placar aqui. É que eu estou na tela aqui agora conversando com o pessoal, né, pra gente
Interagiu. O Rafael, tá atualizando o placar pra gente aqui. Tá bom. Flu 2-1. Tá vendo? Falei que aquele 1-0 ainda estava cedo ainda para muita coisa para acontecer. E aconteceu mesmo. Heleno, então são 8 horas e... Quantos minutos aqui? 47 minutos, 48 minutos agora. Mais uma vez eu quero me desculpar com vocês pelo atraso na programação, mas aos pouquinhos a gente está ajeitando tudo aqui para que isso não aconteça mais. Hoje foi mais em função mesmo de um compromisso meu em Barra Mansa, que acabou se estendendo, do que pela própria estrutura aqui da rádio. Se eu tivesse chegado no horário que eu costumo chegar aqui, certamente já estaria tudo nos trinques aqui para a gente fazer um programa mais adequado para todos vocês. Eliane, deixar você à vontade aí para dar o recado final para a galera, quase 9 horas da noite, e estão aqui acompanhando a gente, mesmo com o jogo rolando, hein? Mesmo tendo jogo, o pessoal está acompanhando a gente. Isso que é bom, essas pessoas que estão nos ouvindo, Ricardo, espero que possam ter outras pessoas que possam passar mensagem para você, que você vai informar aqui pela rádio aqui, que está conversando com a gente aqui pelo o assunto que está sendo... Rádio não, Web TV. Hã? Rádio não, Web TV. Web TV. Nós já pulamos para a Web TV já. Não tem mais rádio, é só Web TV. Isso. Mas a questão mais é que essas pessoas que estão nos ouvindo, que outras pessoas também possam nos ouvir e trazer mais informação para a gente aqui do assunto que a gente estiver falando aqui. Queria deixar aqui um abraço para todos vocês. Se Deus quiser, estarei lá no campo. Vou confirmar na sexta-feira se eu vou poder estar presente lá no estádio João Velar. Um abração para todas as pessoas que eu comentei aqui do estádio João Velar. E deixo aqui um grande abraço para vocês. E se Deus quiser, na sexta-feira a gente estará aqui de volta para comentar não só do Campeonato Municipal de Bananal, como outros assuntos do Campeonato Brasileiro que está tendo. E amanhã também, na quinta-feira, tem Campeonato Brasileiro. E se Deus quiser, na sexta-feira a gente vai trazer todas as informações desses jogos que estão acontecendo aqui no Brasil. Valeu, Helena. Até sexta-feira. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Deixar aqui um abraço especial para o Eduardo de Souza, que hoje não pôde participar aqui por causa desse atraso. Sexta-feira vai estar aqui com a gente. O Eduardo tem notícias muito legais, né, de coisas que ele conseguiu para o Calu Vidal. Mandar um abraço também para o Cadu Nogueira, que está com os afazeres dele aí, né, não tem dado para ele participar aqui do programa, mas muito brevemente, até o horário para ele às vezes não dá para ele participar nem de forma virtual, quando ele está em cruzeiro, né, mas a gente vai alinhando isso aí também para o Cadu participar, que a participação do Cadu também é muito importante, né. Um abração para o Cadu, um abração para o Eduardo, abração a todos vocês, meus amigos, que participaram e interagiram com a gente hoje aqui. E fica o convite, então, sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde, mais um Sportcast detalhando principalmente a rodada do Campeonato Municipal, mais uma vez, dos jogos do final de semana, que irão definir o chaveamento das semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Bananal. Um grande abraço a todos e até sexta-feira, se Deus assim permitir.